Algumas classes já estão funcionando, estão a pleno vapor. Classe dos novos membros, as crianças. Então eu peço que você já abra sua Bíblia em João. Acho que você já sabe qual é o texto, né? Você imagina já qual é? João capítulo 20. A partir do 24. Antes de lermos os textos, eu quero mostrar para os irmãos essa pintura do século 17, 1601. Provinha de história. Quem fez, gente, essa pintura? Vocês vão lembrar? Lembra? Vamos lá, vocês lembram? Ixi, os professores de história estão tudo chateados nesse momento. Não, acho que nem história, né? Artes também, né? Artes, pessoal de artes está tudo chateado nesse momento. Caravaggio, ele fez isso em 1601, essa obra esplêndida. Lembra aí dessa época, o período Reforma, né? Reforma Protestante, nós estamos ali no bojo da Reforma, e a Igreja Católica já entrando com a Contra-Reforma. Então, nesse período, diversos quadros foram sempre apontados para uma perspectiva religiosa, para uma resposta, às vezes uma resposta contra a reforma, né? Da Igreja Católica contra a reforma protestante, outros reformados também, que pintaram muitos quadros famosos. E aqui nós temos a incredulidade de Santo Tomé, conhecido pela Igreja Católica como incredulidade de Santo Tomé. Nós encontramos aqui um quadro maravilhoso, né? Eu queria até pedir para baixar um pouquinho a luz. Será que tem como aí, Joey? Só dar uma baixadinha na luz aqui, só para a gente ter um olhar aqui atento, né? Quando você vai estudar um pouquinho mais essa obra, é uma obra muito importante do período, e tentando responder algumas questões, né? Então nós temos aí Jesus, Tomé, que está muito fácil de entender aqui, e alguns dizem que é Pedro, João e tal, eles ainda não têm muito um encontro em relação a isso. Mas você percebe um foco ali, né, ao lado de Jesus, você vê sombra, luz, né? Agora você viu sombra, agora voltou. Mas ele mexia muito com isso, com a ideia da sombra e da luz. Alguns artistas daquele período, barroco principalmente, eles mexiam com as luzes e jogavam a sua atenção para tal lugar, para tal local, né? Então você vê Jesus bem branco, né, com essa perspectiva da santidade, todos eles olhando para a ferida de Jesus ao lado. Tomé, que nós conhecemos e que nós vamos ler aqui agora, meio desacreditado em relação àquilo, os homens em cima, os discípulos de Jesus olhando, e Jesus quase que um olhar de outro mundo, né? Parece que ele está em outro mundo, em outra perspectiva, e realmente ele é de outro mundo, e nós entendemos isso, mas a riqueza dessa obra, ela é muito interessante, porque eu queria colocar isso para vocês. Eu sei que é um pouco difícil de ver no Data Show aqui, mas basicamente nós temos uma centralidade na ideia de que o homem tocando Deus é como um corpo glorificado. Jesus já está glorificado, já foi ressurreto, e você percebe isso como se Tomé falasse assim: meu Deus, eu estou tocando o próprio Deus aqui, eu tô conseguindo crer a partir desse momento. É claro que é uma imagem, a gente não sabe se foi assim, até porque o texto nem aponta que ele tocou. A gente vai chegar no texto para a gente estudar um pouco mais. Mas eu queria deixar esse quadro belíssimo, de 1601, do Caravaggio, que é a incredulidade de Tomé. E agora eu quero ler com você o texto sobre a incredulidade de Tomé, que está lá em João 20, a partir do 24. E a gente vai pontuar alguns pontos em relação à nossa própria vida na perspectiva de incredulidade. Pode ligar a luz aqui, Joey. O texto diz assim, João 20, 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos,
e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai, obrigado por esse texto bíblico, que faz morada ao nosso coração, e que apesar do nosso coração, nós temos o Santo Espírito para iluminar nesse momento. Ilumina os olhos dos crentes aqui presentes, ó Pai, e que possamos entender, compreender, de forma que mudamos e sejamos mais parecidos com Jesus. Esse é o meu pedido, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não sei se você já passou por algum momento de crise. Essa é uma das frases famosas, nós começamos diversos sermões assim, né? Perguntando, questionando e levando como uma forma introdutória tempos de crise. Eu percebo que é inerente da raça humana a crise. Nós somos crise. Você quer ver dar um problema? Coloca 2 num lugar. Coloca 2. Quer ver dar um probleminha já? Coloca 3, 4. Quer ver dar um probleminha? Coloca alguns, chama para o domingo de manhã e à noite, dá um nome de igreja. Já tem probleminha já também. Por quê, queridos? Porque nós somos um poço de problemas. Nós temos em nós esse pecado, nós conhecemos muito bem. Romanos diz, Efésios diz, nós somos pecadores, não há nenhum justo sequer. E nós precisamos relembrar isso. Quando a gente entra na história de Tomé, e eu quero passar rapidamente alguma contextualização aqui, uma introdução, nós temos Tomé aqui aparecendo no finalzinho da vida de Tomé em questão do Evangelho. O Evangelho, aí, Mateus, Marcos, Lucas, João, ele aparece entre 10, 11 vezes o nome de Tomé. Ele foi chamado, ele era um apóstolo, um discípulo, você tem que saber disso. E ele aparece mais 2 vezes antes disso daqui. Você lembra qual? Tem um momento onde ele questiona Jesus e fala: Jesus, mas para onde nós iremos? Para onde que o Senhor vai? Por causa da questão de Tomé, então nós encontramos aqui um Tomé bem questionador. E a gente já aprende aqui que questionar é bom. É interessante nós entregarmos as nossas questões a Deus. Lá em João 14, se eu não me engano, João 11 também, alguns capítulos para trás, nós encontramos Tomé fazendo essa pergunta. Em João 14 ele faz essa questão. Fala: Jesus, para onde que o Senhor vai? Nós queremos ir também. E por causa desse questionamento, é que Jesus responde o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi da questão de Tomé. A gente gosta de malhar Tomé, né? Ei, Tomé, não tem fé, não tem fé. Mas era um discípulo de Jesus. E é interessante que só em João aparece Tomé vacilando em sua fé no final da vida. E é interessante também que João também caracteriza a restauração, tanto de Pedro quanto de Tomé. Então Tomé aparece lá no capítulo 11, no capítulo 14, e agora, nesse capítulo final, questionando e perguntando. Então, basicamente, no livro, no contexto geral do livro, Tomé aparece, ele era um apóstolo, era um discípulo de Jesus. Interessante também que outra passagem, se eu não me engano, no 11, Jesus está junto com seus discípulos indo a Lázaro, que tinha falecido. E aí, Tomé que responde, fala assim: vamos pessoal, nós iremos com ele para morrer. É Tomé que fala isso. Interessante como a raça humana, ela gosta de pegar um único momento e cravar ela. Ah, a sua fé é igual a fé de Tomé, tem que ver para crer. Olha, querido, se minha fé foi igual a de Tomé, louvado seja o nome de Jesus. Porque ele creu, ele estava com Jesus, ele aprendeu com Jesus.
quando Jesus ia até Lázaro, e era um finzinho já do ministério de Jesus, ele diz exatamente isso: vamos para que morramos com ele. Enquanto os outros discípulos estavam o quê? Começando já a ficar com medo. Então é interessante, a gente não pode pegar uma fatia só do bolo. Precisamos entender todos os momentos. Então ele aparece no 11, ele aparece lá no início no chamado, ele aparece no 11, no 14 e agora no 20. No 20, nós encontramos um Tomé vacilante. Sabe o que eu percebo de imediato, queridos? Que a nossa vida é de altos e baixos. Como nós passamos por problemas por causa dessa teologia aí de fora, que você tem que ser só um foguete. Por que você tem que ser só um foguete? Essa frase falava assim, não, tem que ser que nem foguete. Interessante, quando agora a gente vai chegar, e perceba comigo no texto, a partir no 19 nós temos o contexto próximo ali, né? A relação de que Jesus já havia aparecido com os seus discípulos, né? No 19 você tem ali ao cair da tarde, naquele dia, primeiro da semana, trancadas as portas. Aconteceu basicamente tudo isso, só que Tomé não estava junto. E ele dizendo, né, a partir do 20, lhe mostrou as mãos, o lado, alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Tudo certinho, esse era o contexto. Tomé não estava. E a partir do 24, nós começamos a história de Tomé. E o texto vai dizer assim, ora, Tomé, um dos 12, chamado Gêmeos, tá? É a ideia dos gêmeos, não estava com eles quando veio Jesus. Primeira coisa que eu aprendo aqui, que talvez você fale assim, não é possível. Tomé faltou no culto. Parou para perceber nisso? Ué, no 19 os discípulos estavam onde? Olha aí, não fecha sua Bíblia não, nós estamos estudando aqui. No 19, eles estavam numa casa, reunidos junto com os discípulos, com medo dos judeus, por causa de pós-crucificação de Jesus. Veio Jesus e pôs-se no meio deles. Dá para a gente entender como que Jesus chegou ali? Não dá. Realmente ele apareceu, o texto diz isso, apareceu, nós não vamos duvidar disso. É Jesus, gente, o nosso Deus Todo-Poderoso. Apareceu no meio deles e disse a passagem convosco, e é interessante que ao aparecer para os discípulos no versículo 19 em diante, ele também faz. Ele mostra o quê? As mãos também. Ele já chega mostrando. Tomé já vacila de primeiro momento porque está faltando no culto. Não sei se você já parou para pensar nisso. Ele deixou de congregar. Nunca mais eu esqueci o que os nossos amigos e irmãos pentecostal falam em relação a perder a bênção. Eu aprendi. É isso. É crente que falta em culto. É crente que não se reúne com crente. Perdeu a manifestação primária de Jesus ali para os seus discípulos. O texto é bem claro. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. A gente não sabe se ele já estava vacilando na fé, se ele já estava com medo. Muito provável em relação aos judeus que estavam perseguindo ali, que começa já a perseguição. Nós não encontramos o porquê, mas nós entendemos que se fosse fazer a chamada da IBD, Tomé ia receber o quê? Um F. Falta. Queridos, é interessante a gente pensar sobre incredulidade e entender que a incredulidade também se manifesta por alguns pontos que nós mesmos praticamos. O que nós temos hoje em dia de onda de que dá para ser crente sem igreja? Meu Deus, como essa onda está batendo em nossa porta. Os famosos desigrejados. Tem algumas igrejas, e nada contra, até um pouco contra algumas questões, mas já tem o crente online. Não sei se você sabe disso, mas tem um crente online. Esse crente online, ele participa de todas as coisas de forma online. Tudo online. Tudo online. Então é ceia online, é visita online. É bom que o pastor pode colocar só a bermuda, né? Não precisa colocar a calça, ele já faz a visita daqui para cima. E ele visita só, que nem o William Bonner, né? Que o pessoal achava que ele ficava de bermuda no Jornal Nacional. Mas hoje você tem um movimento de desigrejados e que está crescendo, queridos. Por trás desse movimento de desigrejados, há uma grande arrogância. E eu viro para você e falo como os nossos irmãos pentecostais, você está perdendo a bênção. Ah, Diego, mas não deu aqui. Ah, Diego, mas não foi ali, não foi ali. A manifestação de Jesus acontece. Ensinamentos de Jesus, textos que apontam a Jesus. A incredulidade de Tomé começou já nisso. Faltou culto. Faltou estar com os irmãos.
Eu não vou nem falar faltou culto, mas naquele momento ali faltou o ambiente dos irmãos, ali o texto está dizendo exatamente isso, os discípulos estavam ali e Tomé não. Ah, Diego, mas isso é legalismo. A gente até conversou na quarta-feira, foi muito legal essa quarta-feira que a gente falou sobre legalismo e tal, e como a gente ficou só batendo, né? Ah, não, que antigamente os tradicionais, isso, aquilo. Queridos, nós batemos no legalismo, não na tradição. Agora um movimento que nos leva a entender que tudo pode, inclusive parar de ir à igreja. O que acontece conosco? É um passo para a incredulidade. Você quer perder sua família? Para de vir para cá. Para de ter envolvimento com gente crente. Nós estamos buscando cada vez mais os nossos tipos de forças. E aí nós encontramos isso no versículo 24. Ora, Tomé não estava com eles. O que eu acho tão lindo, queridos, da igreja, é que você olha para o seu irmãozinho do lado aí, e ele tem alguns problemas que são parecidos com os seus. E ele pode te edificar. Você não vem a um clube, você vem a um local de comunhão. Você vem a uma casa de oração. Você enche-se de Espírito Santo. Você tem o seu colega ao lado que está passando por uma dificuldade que talvez seja parecido com a sua. Isso é igreja, comunidade. Juntos, num só coração, num só propósito. Louvar e adorar o nome de Deus. Não dá, queridos, para conciliarmos uma ideia de que eu sou crente e estou há 2 anos sem ir à igreja. Não dá. Pode ficar chateado comigo, mas não dá. Não dá. Quando você chega em Atos, Tomé também aparece lá em Atos depois, Atos 1, Atos 2, quando começa a igreja ali, o início, tão bonito, né? E aí tem um texto lá que vai falar, se não me engano, 42, logo no início ele vai falar, eles contavam com a singeleza do coração. Que coisa mais linda, o povo olhava para eles e falava, esse povo é diferente. E vivia junto, tinha tudo em comum. Talvez a sua incredulidade e a sua crise, e você está perdendo um pouco da fé, você está deixando de participar daqui. Eu confesso para vocês, quando a gente perdeu o Bento, e nós tivemos 2 meses, mais ou menos, de licença, e 2 meses porque a gente quis voltar, porque o conselho tinha falado, Diego, fique no seu tempo. Eu não aguentei. Crente tem que pulsar o coração para voltar. Não porque, não, mas a igreja presbiteriana, não, mas é porque tem palavra. É porque está aqui, é porque tem comunhão, é porque tem um irmão ao lado que vai orar comigo, porque tem um irmão talvez que também tenha perdido um filho aqui dentro, e que vai falar comigo, e que vai conversar ao meu coração. Como vai acontecer comunhão se estivermos sentados? Primeira porta de incredulidade, muito provável do teu coração e do meu coração, é que nós deixamos de congregar. Simples assim. Quarta-feira está bombando. Eu já quero fazer já aqui o convite para você. Venha quarta-feira. Nós vamos subir, que já não está cabendo lá embaixo. Estudo bíblico da palavra. Congrega. Volta. É o que eu percebo logo no início da história de Tomé. Ele não estava quando veio Jesus. Se você não viesse hoje, talvez você não saberia um pouco mais sobre incredulidade. Que Deus possa nos corrigir em relação a isso. A gente vai em tudo, né? A gente se desdobra para tudo, né? Para todos os compromissos lá de fora. Agora aqui é o famoso se der. Se der eu vou. Ei, querido. Muda a tônica. Não é se der. Se der eu vou lá. Porque aqui eu tenho uma prioridade. Eu estou aqui, eu estou servindo, eu estou amando, eu estou cultuando, eu estou comungando, eu estou com os meus irmãos, aprendendo e ensinando. Mas o texto vai continuar. Diz assim, e vindo naquilo que a gente já está falando, no 25,
Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Olha o que acontece na igreja, queridos. Você chega aqui na igreja, o irmão vira para você e fala assim: vimos o Senhor. Pregação. Vimos o Senhor. Aí você chega aqui, você escuta um missionário falando de tribos. Você vê o ministério da igreja crescendo, as crianças. Queridos, o que é isso? Vimos o Senhor. Os discípulos, como bons pregadores e bons irmãos, viraram para ele e falaram assim: vimos o Senhor. O culto, queridos, nada mais é do que olharmos um para o outro e falarmos exatamente isso. Vimos o Senhor poderosamente em nossas vidas. Fomos enriquecidos pela tua presença. Fomos transformados pelo teu agir. Fomos modificados pelo Santo Espírito. Juntos. Eu sei que não acontece muito isso na igreja presbiteriana, mas olha para o irmãozinho ao lado e fala para ele: vimos o Senhor. Olha aí, pode olhar. Vimos o Senhor. Por isso é igreja, queridos. Por isso é comunhão. Vimos o Senhor. E quando vemos o Senhor, chegamos na segunda-feira e transbordamos de forma missionária, evangelística. Cara, domingo eu vi o Senhor. Você precisa ver também. Mas onde que você viu o Senhor Jesus? Estou precisando tanto, tá difícil meu coração. Cara, domingo nós vamos ver de novo. Quarta-feira a gente vai ver de novo. E sexta a gente vai ver de novo. E quinta a gente vai ver de novo. É igreja. Você percebe que dá para a gente fazer o caminho ao contrário? A incredulidade de Tomé parece que está nisso. Ele faltou ao culto. Aí você conversa com desigrejados. Geralmente é assim: Deus está em nós. Preciso ir. Ou, não, eu vou uma vez no mês. Cara, se você não sente saudade daqui, tem alguma coisa errada. Se você não sente saudade daqui, teu coração está petrificado. Peça a Deus para quebrar teu coração. Olha a resposta de Tomé. Olha só, aquele que falta em EBD. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão ao seu lado, de modo algum, esse termo grego, ele é tão forte, quando você vai lá na raiz, é um termo tão forte de falar assim, não, ele não está falando não. Ele está falando assim, mas impossível que eu vá acreditar. Eu preciso ver e eu preciso tocar. Me parece que Tomé, ele está resumindo um pouco a ciência de hoje em dia. Conversa com aqueles empíricos, com os cientistas muitas vezes da nossa época, que tudo tem que ser o quê? Palatável, provável, eu preciso tocar. E é interessante que o texto vai dizer, eu preciso ver e para por aí? Não, ele fala o quê? Eu preciso ver e tocar. Aquela imagem mesmo que a gente colocou aqui, ele não está só vendo, passando pelos sentidos em relação só à visão, mas ele quer ver e quer tocar. Sentimento de dúvida. Primeira coisa que eu apresento aqui e que eu percebo nesse versículo é que é muito parecido com o nosso momento hoje em dia. Por exemplo, se eu prego aqui e começo a pregar. Gente, pregação é mover de Espírito Santo. Pregação é poder do Evangelho. Se você quer só racionalidade, não dá. Nós acreditamos no Deus invisível. Racionalidade, mas ao mesmo tempo, eu preciso ponderar outra coisa também. Eu lembrei dos crentes de Bereia, que o quê? Analisavam quando havia pregação. Temos que analisar também, para que a gente não engula qualquer coisa. Então Tomé também está demonstrando uma fé, uma mistura. Queridos, eu vejo Tomé em cada um de nós. Uma mistura, uma montanha russa, que lá no 11 ele estava crendo
Que lá no 14 ele perguntou e questionou a Jesus, e Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, o caminho sou eu. Que agora nesse 20 ele está vacilando e faltou no culto e faltou na reunião, mas ele está pulsando e falando assim: se eu não vir as mãos, e não só ver, mas tocar, de modo algum acreditarei. Eu quero dar uma pausa aqui. Talvez o seu coração está nesse versículo. Diego, nada acontece. E eu tenho que colocar Deus à prova. Ele não me responde, ele não fala, parece que ele não escuta. Eu preciso tocar Deus. Sabe o que é muito interessante na história de Tomé, queridos? É que Deus responde às nossas dúvidas. Porque se eu parasse aqui, talvez a gente colocasse um sentimento meio legalista, de você tem que vir ao culto, não pode faltar. Porque quando Jesus chega na história, a partir do 24, a partir do 26, quando ele chega na história, primeira coisa que ele faz é falar com Tomé. Sabe como Deus lida com a sua incredulidade? Com amor, com graça e com perdão. Interessante que Tomé pediu 3 coisas. Eu preciso ver, eu preciso tocar, e digo mais, eu preciso tocar as 2 partes que estão feridas. Mãos e ao lado. Quando Jesus chega, olha que interessante, a partir do 26, passados 8 dias, que aflição, né, gente? Aos ansiosos isso aqui ia ser uma coisa bem difícil. Estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos. E o texto deixa bem claro, né? E Tomé. Geralmente, quando tem uma enfática assim, é que o texto está apontando, olha, a gente está direcionando a história de Tomé. Aconteceu isso com Pedro também. E estavam seus discípulos e Pedro. Então começa a restauração. Estando as portas trancadas, veio Jesus como antes, lá no versículo 19. Pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. A paz seja convosco. Interessante esse termo de Jesus, porque lá no 19 você encontra que eles estavam com medo. Nada melhor do que quando você está com medo, chegar ao seu próprio pai e falar: fique em paz, eu estou aqui. E ele responde, ele diz, e logo disse a Tomé. Você não tem Tomé já chegando e falando: Jesus, semana passada vacilei. Primeiro que eu já faltei já naquela primeira lá, já faltei, a tia da EBD lá marcou lá, e ligou para mim e falou: faltou. Vacilei naquela época e ainda usei um termo muito forte. Falei que de modo algum acreditarei, se eu não colocar a mão. Ele não fala, o texto não deixa claro isso. O que nós encontramos no texto é que Jesus, de uma forma graciosa, amorosa, já vira para Tomé. E eu quero dizer isso para você hoje. De forma graciosa, amorosa, ele vira para você hoje. Tomé, eu quero falar com você. É como se ele chamasse Tomé e falasse: senta aqui ao meu lado. E a partir desse momento ele começa a atender o pedido de Tomé de 8 dias atrás. Olha que coisa mais linda. Ele vai dizer: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Ele está seguindo exatamente a mesma lista que Tomé colocou 8 dias atrás. Coloque o dedo em minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. E logo em seguida, ele dá um chamado firme. Não sejas incrédulo, mas crente. Primeira coisa que eu aprendo aqui, e se você está passando por um momento difícil, de incredulidade, Deus não me escuta, não estou sentindo Deus, quando eu faço devocional eu não sinto, eu não consigo, eu não tenho contato mais, parece que Deus está distante. Primeira coisa que eu aprendo aqui: Deus é gracioso. Tomé vacilou,
quando ele chega aqui nesse texto, Jesus responde: tá bom, Tomé, põe a mão. Eu não sei você, mas os momentos de crise nos levam para esses estados, para essas histórias profundas com Deus. Quando o choro vem, quando nós rasgamos o coração e nós entregamos tudo a Deus, mediante a Ele, conversamos e colocamos diante dEle, me parece que muitas das vezes, às vezes nós não acreditamos e às vezes nós somos ingratos e nós perdemos isso no tempo história nossa. Mas muitas das vezes Deus chega para a gente e fala: põe a mão. Querido, o que é restauração familiar? Nada mais do que Deus virando para você e falando: põe a mão, olha aqui, eu estou aqui. Um milagre na família, uma cura psicológica, de saúde, uma amizade restaurada, um coração perdoado, a mágoa sendo deixada de lado e a restauração acontecendo. Queridos, nada mais é do que Deus virando para você, falando assim: põe a mão aqui, eu estou aqui. Só que nós somos ingratos, nós somos incrédulos. Deus está fazendo. Deus está fazendo. O problema é que somos nós. Nós temos um coração arrogante, orgulhoso, mimado. O que seria de nós sem o sofrimento? Cristo sofreu, Cristo morreu, mas Cristo ressuscitou e Ele está marcando nessa história, Ele está marcando para todos nós a máxima do Evangelho: Cristo vive. Louvado seja o nome de Deus. Ele está dizendo não só para a incredulidade de Tomé, mas para a nossa incredulidade, que Cristo vive, o seu Redentor vive. Apesar dos seus problemas, apesar da sua incredulidade, apesar da sua falta de fé, apesar de você ter entrado aqui e falado para Deus: eu não aguento mais. Ou ter colocado diante de Deus: Deus, eu nem sei se o Senhor escuta mais. Apesar dos sentimentos humanos. Eu gosto muito de uma frase do Nicodemos, que ele fala assim, que maturidade cristã, eu já falei algumas vezes aqui, é você continuar sem ver, sem sentir, e tudo dando errado, e você continuar sendo crente. Mas que tipo de crente? Um tipo de Tomé, que vacilou, mas que lá atrás creu profundamente, questionou a Jesus, e que daqui a pouco nós chegaremos na sua resposta. Meu irmão, Deus está mostrando para você hoje aqui: olha, toca, veja, pode relar. O que é isso? Sabe o que é isso? É o sobrenatural de Deus. As pessoas ficam falando um monte de coisa de sobrenatural, isso, aquilo, é rolar, deitar. Não. Sabe o que é um sobrenatural de Deus? É quando você não queria estar aqui e Deus está te enchendo de graça. É quando você está no fundo do poço da incredulidade, o relativismo na porta, tudo está certo, não tem verdades absolutas, quando as coisas estão batendo na sua porta e você está tão distante de Deus, e Deus vira para você e fala assim: toca, eu estou aqui. E Ele faz um milagre na tua vida, Ele faz um milagre na tua mente, Ele transforma a tua visão, Ele muda o teu falar, Ele muda as tuas relações. Isso é transformação. Olha a diferença de Tomé quando ele responde. E é interessante que o texto, nós não podemos afirmar claramente, categoricamente, que ele chegou e colocou a mão. Imaginamos que sim, porque foi uma ordem do seu Senhor. Ele falou e disse: põe a mão, coloque a mão.
Ele está lidando com a sua incredulidade de uma forma graciosa, ele está respondendo. Veja, olhe, perceba o espiritual de Deus, perceba esse sobrenatural de Deus. Eu lembro a primeira vez que eu voltei a pregar aqui, e eu falei para Deus, Deus, eu não vou pregar mais. Porque eu não sinto, porque as coisas não saíram do meu jeito. E eu comecei a perceber que as coisas não precisam sair do nosso jeito. E a grande verdade do Evangelho é a glória de Deus. E que se a glória de Deus precisa do teu choro, vai acontecer. Mas que você saiba que há um Deus de amor olhando para você e dizendo: toca nas minhas mãos. Toca ao meu lado, Tomé. Não seja incrédulo, creia. A resposta de Tomé é tão diferente lá do versículo 20, né? Coisa mais linda. Deus é um Deus de graça, queridos. Olha como ele diz: Senhor, meu e Deus meu. Essa é a tônica do Evangelho. Você dizer: Deus, o Senhor é o meu Senhor. O Senhor é o meu Deus. Naquele momento, um homem totalmente incrédulo, que passou por uma prova difícil de lidar, e que Deus não descartou, Jesus não descartou. A gente gosta de descartar pessoas, Jesus não. Jesus não descartou essa crise existencial de Tomé. E nesse amor tão profundo de Jesus para com Tomé, Tomé responde: Senhor meu, Deus meu. O Evangelho está nessa resposta de Tomé. Quando você diz para Deus que Ele é seu Senhor, e muito mais naquele contexto, um contexto tão forte, que o senhorio vinha de Roma, você está dizendo para Deus assim: olha, eu não tomo mais conta da minha vida, é o Senhor que toma. Eu não tenho mais posições, eu não tenho mais ideias, eu não tenho mais questionamentos, Senhor. O Senhor é meu Senhor. Ele está dizendo exatamente isso. O Senhor é o meu Senhor, que me guia. Quando você vai estudar um pouco a palavra Senhor, ela é tão linda, porque ela não é usada em nenhum quase momento para outras pessoas, a não ser Nero em alguns momentos do texto do Evangelho. Mas nós, quando os discípulos chegam para Jesus, eles falam assim: o Senhor é o Senhor. Eles estão dizendo assim: nós não temos mais senhores. Nós não somos mais senhores de nossas vidas. O Senhor é o Senhor. Talvez você entrou aqui hoje cheio de incredulidade. Não precisamos de igreja. A fé às vezes é um pouco relativa. Coração duro, nem ora mais, nem jejua mais, nem busca o Senhor, como a tradição dos apóstolos nos ensinara. Distante de Deus. Deus é especialista em tocar corações como o seu, como tocou o coração de Tomé. O texto vai encerrar Jesus puxando uma orelha novamente de Tomé e da nossa, a nossa orelha. Ele diz assim: por que me viste? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. O final desse texto é um texto tão maravilhoso, uma promessa tão rica para o nosso coração, e que eu e você estamos aqui incluídos novamente nesse finalzinho. Nós não vimos a crucificação, nós não vimos o corpo ressurreto, glorificado de Jesus, mas Jesus está falando da gente aqui. Jesus está falando de você. Bem-aventurados os que
não viram, mas que creram. Queridos, eu espero que a sua fé esteja fundamentada na palavra de Deus e não nos seus próprios vacilos. A sua fé deve estar fundamentada naquilo que Cristo fez, não naquilo que você faz. Aos que estão aqui hoje com uma incredulidade batendo forte, Jesus é especialista em mudar o nosso coração incrédulo. E eu espero que você saia daqui hoje lembrando dessa história de Tomé, entendendo e compreendendo que Ele é um Deus vivo. O nosso Jesus é um Deus vivo e Ele pode sim transformar a sua incredulidade. E outra coisa que eu queria encerrar aplicando aqui. Cuidado com o peso que você coloca nas pessoas que estão passando por isso. Nas pessoas que estão passando por crises. Nas pessoas que viram para você e falam assim, Deus não existe. Cuidado com isso. Cuidado, porque nem Cristo colocou esse peso. Pelo contrário, na incredulidade de Tomé, ele estendeu a mão e disse, toca. E nós como igreja, o que faremos? Estenda sua mão e toca. Vimos o Senhor. Vimos o Senhor. Vimos o Senhor. Que Deus abençoe muito sua vida. Eu quero que você baixe sua cabeça e tenha um tempo de oração.